A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua Rádio Voz 107.7 para a partir de agora levar até você com muito carinho o nosso programa Cristo Vive, programa esse que é de jornalismo dentro da Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e reitor do Seminário Maior Diocesano, o Padre Anevair José. Padre Anevair, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo, bom dia, querido ouvinte, com a graça de Deus estou bem e quero desejar a você um santo abençoado domingo, bem como um santo abençoado ano novo na liturgia, um santo abençoado advento. É verdade, Padre, até hoje um domingo excepcional, o quinto domingo do mês, né? O último domingo desse mês de novembro. Então já estamos concluindo o ano. E como que está a conclusão dos trabalhos, das atividades no nosso Seminário Maior Diocesano? Eu abro aspas, o coração da Diocese de Anápolis. Doutor, médico cardiologista, Padre Anevair José. Oh, meu Deus! Bom, quem dera se eu tivesse essas especialidades, né? Mas, de fato, é uma bonita comparação. O próprio Papa Paulo VI a usou, né, falando do seminário como coração da diocese, porque dali a formação dos futuros padres realmente gera-se a vida, né, para toda a diocese e sem dúvida para a igreja. E o nosso seminário está concluindo suas atividades agora na próxima sexta-feira, né, dia 5, e no dia 6 os nossos seminaristas partem para as pastorais nas paróquias onde durante todo o ano eles fizeram sua pastoral anual, né, nos finais de semana. E claro, essa semana, depois de todas as provas, né, depois de todas as tensões de final de ano, de final de semestre, enfim, nós vamos ter um momento de confraternização, né, e vai ser, sem dúvida alguma, maravilhoso poder passar alguns dias juntos, nos confraternizando, né, gerando cada vez mais e promovendo esse clima de comunhão, né, de fraternidade e de amizade, porque no futuro é muito importante que os padres sejam amigos entre si, próximos, fraternos, irmãos. Isso é necessário. E claro, já se preparam para em janeiro vivenciarem as suas férias junto a seus familiares. Que legal, Padre, isso é muito bom. Padre, o que a Santa Liturgia nos propõe para esse último domingo do mês de novembro? É o último domingo do mês de novembro, mas é o primeiro domingo do tempo litúrgico. Nós terminávamos na última semana, né, um ano litúrgico e agora começamos um novo. E por isso o tempo do advento quer dizer aquilo que há de vir, né, a chegada. E aí nós celebraremos e estamos nos preparando já com o advento, o Natal do Senhor, sua primeira vinda, fazendo memória, e claro, a Igreja também na liturgia, como hoje, por exemplo, nos quer preparar para a sua segunda vinda, que não sabemos quando se dará. Por isso, o Evangelho da missa de hoje, quem já foi ou quem irá, vai ouvir Mateus capítulo 24, versículos de 37 a 44, quando Jesus fala que naquele tempo, a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, né? Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Né? E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. E aí Jesus indica que também assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, o outro deixado, 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra deixada. Ou seja, assim como no tempo de Noé, nem todos entraram na arca, não ouviram, né, o chamado do Senhor. Agora, também na segunda vinda de Jesus, aqueles que não ouvirem a sua palavra, que não aderirem, né, à fé, aqueles que de fato não o procurarem, não poderão, sem dúvida alguma, encontrar a salvação. Mas aqueles que sim, a encontrarão. E por isso Jesus nos exorta a todos ficar atentos, porque não sabemos o dia em que virá o Senhor. Não será um dia, digamos assim,
para causar medo, mas um dia de grande alegria, porque ele vem transformar a terra e o céu em uma nova terra e um novo céu. Por isso é um dia de grande expectativa, tanto que os primeiros cristãos no Apocalipse diziam Maranatá, quer dizer, vem Senhor Jesus, ansiavam pela sua vinda. É verdade, nada melhor do que todos nós nos prepararmos bem para essa realidade. E agora vamos ouvir o coordenador diocesano de pastorais, também pároco da paróquia São José Operário, o padre Rogério. No meio do povo. Padre Rogério, e o que o senhor poderia partilhar dessa última Assembleia Diocesana que tivemos, amigo? Padre Nebair, Paulo Amparo e todos os ouvintes. Sou o Padre Rogério, sou o pároco da paróquia São José Operário e também estou como coordenador diocesano de pastoral. E nós tivemos, no mês de novembro, a nossa 19ª Assembleia Diocesana, onde o bispo convocou para que todos os sacerdotes, os diáconos, também os religiosos, religiosas e os leigos e leigas pudessem participar dessa grande assembleia da nossa diocese, em que ele busca, junto ao seu pastoreio, conduzir suas ovelhas. Nós tivemos uma assembleia bem preparada, boa participação, nós tivemos quase 400 pessoas que participaram. Aconteceu no Teatro São Francisco, devido ao espaço que nós tivemos. Realmente foi uma grande assembleia, onde participaram também todos os representantes das nossas 58 paróquias que nós temos, também a região pastoral de Edilândia, a Senhora de Fátima, contamos assim 59, que puderam então participar, contribuir nessa grande assembleia diocesana. Qual o propósito dessa assembleia? É que o bispo reúne, como ele é o pastor de toda a diocese, para que nós possamos tratar de um tema e assim poder apresentar uma orientação chamada um Plano Diocesano de Pastoral, para que, na luz do Espírito Santo, nós possamos ser guiados para poder então seguir na obra evangelizadora. Esse ano, o tema que foi escolhido para a Assembleia Diocesana foi um projeto diocesano de iniciação à vida cristã de jovens e adultos, o encontro pessoal com Cristo em compromisso missionário. Tivemos como lema: permanecei em mim e dareis muitos frutos, João 15:5. Esse tema, que foi proposto pelo nosso bispo, nos leva a refletir sobre a iniciação à vida cristã, onde nós deveríamos, assim, como fazer que aqueles que são inseridos nas nossas comunidades, eles pudessem ter um encontro pessoal com Cristo e pudessem seguir na sua orientação, não sei, daquilo que Cristo realmente nos propõe, e também para poder receber o sacramento de iniciação à vida cristã, que nós chamamos assim, o batismo, a crisma e a Eucaristia. Então esse é um tema muito atual, onde a igreja no Brasil tem buscado esse modo de evangelizar. Nós buscarmos ainda mais aqueles que já estão em nosso meio, a viver a fé cristã, realmente com o testemunho desse mundo que nós vivemos, e fazer que aqueles que vão ingressar nessa a nossa comunidade, nossa fé, eles possam também ser inseridos de forma como o Senhor espera, um encontro pessoal com Cristo. Para que nós pudéssemos assim dar a introdução, o início, foi enviar às paróquias os primeiros passos, um texto chamado Primeiros Passos da Iniciação à Vida Cristã para Jovens e Adultos, para que as paróquias pudessem responder um questionário e pudessem então apresentar aqui na Assembleia, se nós pudéssemos assim ter um acompanhamento do que deveria ser as propostas, sugestões para essa temática. Por isso nós começamos numa sexta-feira a Assembleia Diocesana com a celebração eucarística, onde nós podemos celebrar a presença do Senhor, celebramos no Teatro São Francisco essa celebração eucarística, depois seguimos com a acolhida e as boas-vindas, e tivemos uma primeira palestra sobre esse projeto Diocesanização à Vida Cristã. Ela foi apresentada pelo padre Marcos Flávio, que é do clero da Diocese de Lusiânia. Então ele tem o conhecimento, ele também é o coordenador de liturgia da Diocese de Lusiânia, também coordenador do regional de liturgia, e tem uma experiência muito boa nessa área. Ele também é pároco na paróquia
São Marcos, também na Diocese de Lusiânia, e ele tem aplicado, também colocando na prática esse movimento. Ele já vinha trabalhando isso há alguns anos, desde o tempo também que Dom Valdemar era bispo de Lusiânia, então ele já tem uma boa experiência e fez uma introdução para nós pudéssemos assim, nos estivesse presente naquela assembleia, pudesse entender qual é o projeto, qual o sentido de iniciação à vida cristã deveríamos seguir. Depois dessa introdução na sexta-feira, nós demos continuidade no sábado com o chamado tempo de escuta. Nós tivemos as orações para amanhã, invocando a luz do Espírito Santo, e depois cada uma das paróquias foi convidada para poder então fazer uma apresentação daquele texto, já foi trabalhado nas paróquias, e fazer uma pequena contribuição, fazer uma leitura de propostas que podia se fazer para a iniciação à vida cristã. Então, nós começamos aí pela manhã e seguimos até pela tarde ainda, para que nós pudéssemos escutar as paróquias. Nós tivemos 56 contribuições das paróquias que foram lá, apresentaram, o tempo era breve, 4 minutos, mas nós tivemos uma boa apresentação, propostas, ideias, também à luz do Espírito Santo, para que assim pudéssemos dar continuidade nesse projeto diocesano de iniciação à vida cristã. Ao final ainda tivemos algumas contribuições ainda espontâneas, foram feitas no momento, para que pudéssemos assim também acrescentar, e encerramos então a Assembleia com a celebração de envio em essa missão. Depois de seguir toda essa Assembleia, colher todas essas contribuições que foram feitas pelas paróquias, Dom Valdemar ficou junto com a comissão diocesana de preparação do texto, do projeto diocesano de iniciação à vida cristã, de poder elaborar esse texto de forma que pudéssemos implantar o projeto de iniciação à vida cristã. Então, nós tivemos essas práticas durante essa assembleia, que foi muito frutuosa, uma grande participação. Nós tivemos aí todas as nossas paróquias envolvidas, muitos deles vieram representantes das paróquias, pedimos que viessem 5 de cada paróquia, o coordenador da catequese, o coordenador da liturgia, o coordenador também do CPP e o coordenador da pastoral familiar, e assim pudéssemos, junto com o pároco também que veio, pudéssemos assim conhecer o que é o projeto de iniciação à vida cristã e também fazer uma experiência de escutar. Nós tivemos um tempo de bastante escuta, tivemos alguns pequenos intervalos ainda para pudéssemos escutar, mas foi de muito proveito, porque nós vamos reconhecendo também desafios que outras paróquias também têm, que não é muito diferente de cada paróquia, e cada um também tem uma ideia, uma visão daquilo que poderia ser também proposto ainda mais esse projeto, essa vida cristã, e assim nós conseguimos fazer essa assembleia, essa 19ª Assembleia Diocesana, com esse cunho mais sinodal, de comunhão, participação e missão, como a igreja assim nos deseja. Então foi uma assembleia muito proveitosa, nós tivemos muitos frutos, uma assembleia bem coordenada, bem apresentada, para que nós pudéssemos assim realizar dessa dedicação, de pudéssemos poder realizar essa assembleia, se pudéssemos ter esse acompanhamento e a partir daquilo que foi apresentado pelo nosso bispo. Então, uma assembleia muito proveitosa desse ano de 2025, nossa assembleia diocesana. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, estamos ouvindo o Padre Rogério, pároco da paróquia de São José Operário, coordenador diocesano de pastorais, partilhando com você, amigo ouvinte aqui do programa Cristo Vive, as realidades da última Assembleia Diocesana. Continuemos agora ouvindo a segunda e última parte com o Padre Rogério. Ouçamos. A partir da nossa Assembleia Diocesana, que realizamos nesse ano de 2025, foi a 19ª, com o tema Um Projeto Diocesano de Iniciação à Vida Cristã, de Jovens e Adultos, do Encontro Pessoal com Cristo ao Compromisso Missionário. E como o lema Permanecei em mim e dareis muitos frutos, João 15,5, nós temos agora um conteúdo que deve ser apresentado para nosso plano diocesano de pastoral. Nós temos sempre o bispo é o pastor e guia da nossa diocese, ele também propõe para nós um caminho para poder percorrer durante esse tempo. Nós iremos percorrer os próximos 3 anos esse projeto que deve ser aplicado nas nossas paróquias. Qual é o tema central disso? Nós temos essa convicção, essa experiência com Cristo, chamada iniciação à vida cristã. Isso é algo valioso que nós temos realmente de ainda mais
assimilar nesse tempo que nós vivemos. Nós vivemos já no século XXI, com um contexto social, cultural, da nossa realidade também como diocese, como no estado de Goiás, o Brasil, uma realidade que nós precisamos ainda fazer essa experiência maior com a pessoa de Jesus Cristo. O que nós propomos aqui é que cada um possa fazer um encontro com Cristo. Como diz o Papa Bento XVI, seguir Jesus Cristo não é seguir uma ideia, ou não é encontrar uma ideia, é seguir uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Para isso, aquele que conhece Jesus Cristo precisa ser iniciado, quer dizer, ensinado de como ter uma vida cristã, porque nós sabemos que vivemos num meio social onde não se tem uma cultura totalmente cristã. E nós precisamos aprender disso. E isso acontece primeiro conosco mesmo, nós já fizemos uma experiência do próprio Cristo, mas também nós temos que ajudar aqueles que vão chegando, poder participar, sejam aqueles que vão sendo batizados, aqueles que vão sendo crismados, aqueles que vão recebendo a Eucaristia, mas também podemos acolher todas as pessoas que queiram fazer essa experiência com Cristo. Para isso, nós precisamos seguir um modo, né, de poder então apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Por isso esse projeto de iniciação à vida cristã, de jovens e adultos, para que nós possamos, aqueles que ainda mais procuram a igreja para viver, conhecer, de poder participar da igreja católica, eles possam ser iniciados a essa vida cristã. Nossas comunidades paroquiais, elas seguem uma vida cristã, seguem muito, né, uma caminhada já a partir das celebrações, da pregação da palavra, da Eucaristia, dos sacramentos, mas nós precisamos ainda de acolher mais esses membros da igreja que precisam também participar, não só aqueles, né, que vão ou não receber o sacramento do batismo, ainda não viveram, né, uma experiência com Cristo, mas também aqueles que já foram receber o sacramento do batismo quando criança, agora estão na fase da adolescência, da juventude e precisam continuar aprendendo sobre a vida cristã e, por sua vez, também completar a iniciação. E aí nós temos que ter esse acompanhamento, essa acolhida, de tal forma que essas pessoas, né, que ingressam na igreja, elas sintam também uma necessidade de poder seguir Jesus Cristo continuamente. De nós seguimos também daquele que conheceu Jesus Cristo, o nosso discípulo de Cristo, possa também tornar-se um missionário. E aí esse projeto de iniciação à vida cristã, ele vai revitalizar nossas paróquias. Uma mudança paroquial de espírito de fé, de vivência, de acompanhamento. A paróquia será muito mais, não simplesmente para receber os sacramentos, mas será uma comunidade missionária, que ela busque levar a pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho, a mais lugares, a mais pessoas que tanto precisam. A pregação boa nova, o Senhor diz para ide e anunciai a todos os lugares a palavra do Senhor e também batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a missão que Cristo deixou à igreja e ela deve continuar, as paróquias devem continuar essa missão. Para isso temos que ser discípulos, seguir o Senhor, aprender com Ele. Ser discípulo quer dizer o que tem aprendizado, aluno, e precisamos também depois ser missionários, porque a palavra do Senhor, que nós uma vez feita a experiência, nós não podemos guardar só para nós, temos que comunicar também dessa palavra a outras pessoas. Então esse projeto de iniciação à vida cristã de jovens e adultos é poder então viver melhor essa parte que nós chamamos de catequese, temos acompanhado, mas temos que desenvolvê-la mais. Então um aspecto agora é fazer que aqueles que revivem, né, ou recebem também esse acompanhamento, eles possam aprender, assim, ao mesmo tempo permanecer na igreja, assim continuar sendo missionários e levarem a palavra do Senhor a outros lugares. Então nós tivemos um processo, isso começou em agosto, nós começamos então já com um texto, os primeiros passos, onde nós compramos um texto para poder então refletir sobre a iniciação à vida cristã, a partir do documento 107 da CNBB, que fala da iniciação à vida cristã. E aí, a partir desse texto, nós fizemos reflexões nas paróquias para que pudessem cada um de nós conhecermos, depois responder as perguntas e contribuição foi feita nessa assembleia. Então, dessas 56 paróquias que contribuíram lá, eles falaram, mas também tinham enviado por e-mail também a contribuição um pouco maior. Então, nós colhemos todas essas também sugestões, contribuições e também os desafios que aparecem também nessa aplicação
dessa forma de conduzir as nossas comunidades nesse processo de iniciação à vida cristã. O próximo passo será apresentar o projeto de iniciação à vida cristã, que vai ser realmente pode poder aplicar nas paróquias. Então nós estamos nessa fase da elaboração agora desse texto, é uma conclusão da Assembleia. Então tudo aquilo que foi feito, a gente colheu todas essas contribuições e agora o próximo passo é apresentar então, a partir dessas contribuições, um projeto que deve ser aplicado em todas as paróquias, de tal forma que toda paróquia possa seguir nessa forma de poder seguir essa iniciação à vida cristã. Então, só para esclarecer mais ainda, nós estamos num projeto, em uma aplicação que vai realmente mudar nossas comunidades paroquiais. Então a catequese vai ser mais desenvolvida, nós tivemos um tempo bom para poder acompanhar tanto também os adolescentes, os jovens que vão vir, mas também os adultos principalmente. Então será um acompanhamento maior, mas principalmente para que eles possam fazer uma experiência com Cristo e assim continuar. Então são novidades também que vão surgir, Então, eu digo, não é que seja algo novo totalmente, mas mais desenvolvido, que nós chamamos de catequese, que é uma parte da iniciação à vida cristã. Então nós vamos desenvolver um pouco mais essa catequese para os jovens, os adultos, que vai ter uma experiência muito boa em todas as comunidades e muitas pessoas vão ainda mais conhecer a Jesus Cristo e poder seguir a sua vida. Então a nossa conclusão dessa Assembleia Diocesana de Pastoral vai ser esse projeto de iniciação à vida cristã e em breve iremos já encaminhar para as paróquias. Então nós continuamos na oração pedindo que rezem por esse projeto e nós possamos continuar seguindo a Jesus Cristo sob a orientação do nosso pastor, o bispo diocesano, Dom Valdemar, e assim nós possamos seguir na evangelização, sendo discípulos e missionários de Jesus Cristo. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Rogério, coordenador diocesano de pastorais. Padre, ele partilhando dessas realidades da última assembleia que tivemos, é muito bonito, Padre, ver essa realidade da igreja. A igreja não é só o bispo, ou só o clero, etc. São todas as paróquias, todos os leigos, todas as pessoas que realmente estão nessa jurisdição da Diocese de Anápolis. E a igreja quer ouvir a todos para juntos, com o clero, com o bispo, fazer esse plano de pastoral, essas ações, as próximas ações, as próximas atitudes da igreja nessa região. Isso é muito belo, Padre. Fantástico. Nós somos muito gratos a Deus, por esse, digamos, plano pastoral. E é interessante notarmos, Paulo, que a iniciação à vida cristã realmente é algo necessário, que se está implementando já em diversas dioceses do Brasil e faz-nos voltar, de algum modo, àquilo que foi a igreja primitiva. Os primeiros cristãos que, pelo catecumenato, a forma, a maneira que tinham de se preparar para a recepção dos sacramentos da iniciação à vida cristã, que são o batismo, a crisma e a eucaristia, eles tinham, nos primórdios da igreja, anos de preparação, um acompanhamento com os cristãos, aqueles que eram pagãos, ou seja, não batizados. Depois eles eram inseridos aos poucos, gradualmente, na vida da comunidade. Tinha aquele que o acompanhava, de algum modo, o catequista, que também introduzia na vida da igreja. Depois, tanto é que, por exemplo, eles não podiam, no começo, ficar para a liturgia eucarística. Depois das preces, enfim, eles se retiravam da igreja, porque ainda não eram batizados e não podiam participar ainda plenamente da celebração dos santos mistérios. E depois de serem batizados na vigília pascal, nesse período catecumenal, que não convém agora aqui, em razão do tempo, descrever os detalhes, eles então podiam participar da missa inteira. Então, uma inserção gradual. E logo depois da recepção desses sacramentos, eles recebiam uma catequese mistagógica, ou seja, uma explicação de todos esses mistérios, até onde se pode explicar, celebrados. Então, algo muito didático, pedagógico do início do cristianismo, que se faz necessário hoje, claro, que com
as devidas adaptações, adequações aos nossos tempos, mas a lógica interna ela é a mesma, porque nós estamos, infelizmente, num mundo que se paganiza, né? No mundo que muitos já não dão valor, atenção, importância à fé cristã, a Cristo. É verdade, a gente enaltece também a questão da unidade na igreja, né? Se não me falha a memória, ele falou 58 paróquias que compõem a nossa diocese. 58 paróquias, padre, uma mesma linguagem, o mesmo objetivo, o mesmo bispo, a doutrina literalmente a mesma. A mesma fé nessas paróquias, na nossa diocese, em todas as dioceses do Brasil, do mundo, na igreja. É esse o caminho sinodal, né, que tanto foi salientado pelo Papa Francisco e que agora o Papa Leão XIV dá continuidade a esse caminhar juntos. É verdade, mais do que nunca vamos ser bem atuantes nessa igreja viva. Agora vamos ouvir o Dr. Carlos Limonge Sterce, ele é juiz de direito da Vara da Infância e Juventude aqui na cidade de Anápolis e também é o idealizador, o fundador e o vice e o presidente de honra da Cruzada pela Dignidade. A entrevista da semana. Dr. Carlos Limonge, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, Padre Nevair, e bom dia a todos os nossos ouvintes. Doutor, nessa última quarta-feira, uma reunião muito produtiva, produzida pela Cruzada pela Dignidade, Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus, no que se diz respeito a um projeto de marketing e comunicação social desse importantíssimo terceiro setor de que tanto a sociedade precisa e tem necessidade. Verdade, Paulo Amparo. Quando eu estava participando da Marcha para Jesus, a Cruzada pela Dignidade participou, a presidente estava junto comigo, o Naide Santilo. Ao final, eu fui procurado pelo Vânio, e me deu a ideia de fazer alguma coisa maior, né? E ele, pensando nisso, ele trouxe para a Cruzada pela Dignidade uma proposta que foi discutida com a presidente e a diretoria na quarta-feira. Foi aprovada essa proposta, então em breve nós devemos ter aí muitas novidades no sentido do marketing da Cruzada e também de buscar mais parceiros para estarem participando, sejam como doadores ou seja também como voluntários de um grande trabalho que a Cruzada pela Dignidade pretende desenvolver dentro da cidade de Anápolis. Até, doutor, eu tive a oportunidade de participar dessa reunião, várias pessoas participaram da sociedade, brilhantes ideias que são literalmente execuíveis. É possível desde que tenha aquela realidade que o senhor sempre fala, a sociedade organizada se organizar para levar o bem a quem necessita. Exatamente, a gente trazer as pessoas do bem para trabalhar junto em prol da dignidade da pessoa humana, servindo a quem? Servindo a Deus. Até, doutor, não se pode, como foi dito lá, achei muito interessante, as pessoas ficarem sentadas em casa, na escola, tal, esperando a ação concreta do poder público. Eles não dão conta de abraçar todas as demandas que uma cidade tem, por exemplo. É verdade, então precisa do terceiro setor para estar participando, porque a gente sempre fala de quem é a responsabilidade. A responsabilidade é do executivo, do legislativo, do judiciário. Além disso, a responsabilidade é nossa. E onde nós estamos? Então, a Cruzada pela Dignidade é uma entidade que reúne as forças do bem para trabalhar em prol da família. Esse é o nosso local para que a gente, então, desenvolva e assuma a nossa responsabilidade como seres humanos em trabalhar na construção da família. Graças a Deus, doutor, a cidade de Anápolis é uma cidade eminentemente cristã. Por exemplo, várias pessoas estão nos ouvindo agora, profissionais liberais, de N situação. Se as pessoas quiserem somar, contribuir, fortalecer a Cruzada da Dignidade, é possível e como? Exatamente, é possível, pode nos procurar. A própria presidente, a Naide Santilo, tem um canal ali através da Rádio Manchester para estar recebendo, ou então aqui mesmo no Juizado da Infância e Juventude a gente também pode atender. E nós, com o lançamento do nosso site, nós vamos ter o ambiente também para que seja feito não só canalizar ali as doações, mas principalmente dos voluntários que queiram estar participando, né? Para a gente ter esse canal, esse site e o blog vão fazer com que a gente tenha um acesso melhor a isso.
E também me vem à mente aqui, doutor, também a questão da vulnerabilidade. As pessoas também que estão em vulnerabilidade podem também se apresentar as suas necessidades, as suas demandas, à cruzada que nós, iremos analisar essas realidades. Com certeza, isso vai ser analisado. Hoje na quarta-feira teve a reunião da diretoria, tem outra programada agora para dia 17 de dezembro, e várias metas foram traçadas aqui pela nossa presidente, pela diretoria, e trabalhamos sim com as pessoas em vulnerabilidade, com as famílias. O Juizado da Infância mesmo encaminha várias famílias para serem atendidas pela Cruzada pela Dignidade. Dr. Carlos Limões Sterchi, juiz aqui da cidade de Anápolis, presidente de honra da Cruzada pela Dignidade, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa. Eu é que agradeço, um abraço a todos. Eu termino dizendo: eu sou do bem, eu sou de Deus. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Dr. Carlos Limões Sterchi. Padre Anevair, é muito bom ouvir essa realidade do terceiro setor, uma associação que foi idealizada pelo Dr. Carlos Limões, que ali tem pessoas de todos os credos, todas as religiões cristãs, tem o seu representante ali, pessoas da sociedade organizada, e eles se reúnem, conversam, ver inúmeras realidades para fazer o bem ao próximo, para melhorar a vida da sociedade da qual estamos vivenciando. Um gesto muito bonito, nobre e concreto, padre. Com certeza, a nossa gratidão na pessoa do Dr. Carlos Limões e a todos que compõem nesta cruzada pela dignidade. E até, Paulo, você faz parte. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes o que é essa cruzada pela dignidade, alguns dos atos concretos, para que fique ainda mais concreto para o nosso ouvinte. Agora eu que estou tomando aqui a posição de entrevistador, para que os nossos ouvintes saibam ainda melhor do que se trata. É verdade, nós temos uma diretoria, graças a Deus eu fui convidado para fazer parte. A presidência da Cruzada atualmente está nas mãos da nossa querida amiga Onaide Santilo, que dispensa comentários. Vice-presidente é o coordenador do curso de Direito da nossa Faculdade Católica, um ex-promotor de Justiça, o doutor Marcelo Henrique dos Santos, pessoa boníssima, e ali nós temos várias pessoas. A ex-presidente, a professora doutora Sonja, que foi secretária de Educação, o vereador Alex Martins, Vander Lúcio, que é proprietário de um grande jornal de circulação aqui na cidade de Anápolis, e por aí vai. Na verdade, padre, na prática, o doutor Carlos até ele falou uma situação lá forte, mas a gente que está lá dentro entende, a cruzada surgiu do crime organizado. Porque ele vendo, como juiz, vendo tantas realidades, ações do crime organizado, por que nós não podemos organizar o bem e fazer uma organização para o bem? E assim surgiu. Então temos várias situações concretas, famílias com vulnerabilidade social, crianças, ações muito concretas no que diz respeito a dar mais dignidade para as pessoas, sobretudo aquelas que têm essa necessidade. Então, são ações concretas que diz respeito a estudo nas escolas, a questão da parte física, a questão, igual agora nós falamos na última reunião, de PCD, pessoas que têm alguma deficiência, inúmeras situações que podemos avançar. E sempre dando as mãos para a paz, para a solidariedade. Tem a caminhada que já é tradicional na cidade de Anápolis, inúmeras situações. E também, padre, eu vejo também como um ponto muito forte, até a gente lembra aqui do nosso bispo Dom Valdemar Passini Dalbello, o seu lema episcopal: congregar na unidade. E nada mais, eu chego até a arrepiar, porque nada mais do que nós queremos é unir a sociedade em favor do bem, em favor da dignidade, em favor de Deus, das coisas que realmente podem elevar uma sociedade e não o oposto, padre. É bonito ver, este caráter bastante, eu diria, não só ecumênico, mas até interreligioso, São pessoas de vários credos que compõem essa direção e, ao mesmo tempo, na sociedade é assim, mas quando se unem, sem dúvida alguma, um grande bem, advém dessa unidade. É verdade, como nós dissemos aqui com o Dr. Carlos, se você quiser somar, independente de você ter um curso ou não, de exercer uma área específica na sociedade ou não, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo.
Dr. Carlos deu as possibilidades aí que você tem de vir e somar, como também se você sabe de alguma situação que tenha necessidade, porque infelizmente o poder público não consegue abraçar todos. Imaginemos, no caso específico de Anápolis, uma população de mais de 420 mil pessoas, é impossível o setor público abraçar, lembrando que é obrigação dele, mas talvez nós da Cruzada podemos cobrar, igual tivemos alguns relatos. Na cobrança eles não agem, eles reagem, e o certo é que as necessidades foram resolvidas. E agora vamos ouvir o pároco da Catedral do Senhor Bom Jesus, o padre Edmilson Luiz de Almeida. No meio do povo. Padre Edmilson, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo Amparo, sua bênção, Padre Anevair, e Deus abençoe a todos vocês, rádio ouvintes. Padre Edmilson, obrigado. Padre Edmilson, nós gostaríamos que o senhor partilhasse um pouquinho das realidades da Catedral do Senhor Bom Jesus, essa casa-mãe onde tem a cátedra, as realidades aí do dia a dia da Catedral, Padre. Falando da Catedral, alguns dias atrás, em uma reunião do CPP, e nós meditávamos sobre a realidade da unção desse local. E nós levantamos várias questões, a realidade de que a Catedral do Bom Jesus, no coração de Anápolis, a mãe da diocese, igreja mãe da diocese, ela é aberta todos os dias às 6 horas da manhã e só fecha às 10 horas da noite. De segunda a sexta, o Santíssimo Sacramento é exposto às 7 horas da manhã e reposto com a bênção eucarística às 19 horas. No sábado, a adoração começa às 7 horas com a Santa Missa também, logo após a Santa Missa, e termina às 15h30, antecedendo a Missa das 4. E na parte da manhã, no sábado, é uma verdadeira romaria. Tem sábado que das 9 ao meio-dia, 5 padres estão atendendo confissões na catedral e às vezes a gente termina depois do meio-dia e meio. Além da adoração dessas confissões no sábado, nós temos confissão na catedral todos os dias, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, das 13 às 17 horas. Na quarta e na quinta tem a possibilidade de confissão também após as Santas Missas. Temos a cada dia 3 missas, uma às 7 horas da manhã, uma ao meio-dia e uma às 19 horas, todos os dias, inclusive na segunda-feira. Na terça-feira nós temos excepcionalmente, além dessas 3 missas, a novena com a Santa Missa, em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e vem gente de vários lugares da nossa cidade. E é muito bonito. O povo traz água para ser abençoada, o sal, as velas, objetos de devoção, chaves de veículos, chaves das casas. Tem a bênção para tudo isso, tem a bênção para as gestantes. E é um momento forte de devoção mariana, muito bonito, às 15 horas, todas as terças-feiras. Na quarta terça-feira do mês, nós temos a Santa Missa da Misericórdia. Não é missa temática. É uma missa que nós utilizamos o formulário de Deus misericordioso e no final da missa, depois da bênção, a gente faz a exposição e faz a hora da misericórdia. É um momento de súplica, de louvor, de agradecimento e de intensa entrega a Jesus sacramentado. É muito bonito, e muita gente costuma participar. Então, essa missa da misericórdia na quarta terça-feira do mês. Aos domingos nós temos a Santa Missa, às 7 horas da manhã, às 9 horas, às 18 horas e às 20 horas. No domingo também, como é prescrito no cerimonial dos bispos, que na catedral haja vésperas, então nós temos as vésperas solenes, a oração da igreja. O Padre Anevair pode explicar melhor aí o que é uma véspera solene, o que é a liturgia das horas no coração da igreja, o significado desse momento. Então todos os domingos, às 17h30, antecedendo a missa das 18 horas, nós temos as vésperas solenes. Cantado, muito bonito, muitas pessoas já estão participando, graças a Deus. Assim vive a Catedral do Bom Jesus. Eu disse que na reunião do CPP nós fazemos uma variação, né? Por que esse lugar tem tanta unção, tanta unção?
Não são poucas as pessoas que falam, eu me converti lá. Sempre escuto isso. E eu pensei depois, será que não tem alguma coisa a mais porque que é tão ungido? E eu pensava nisso também, não estou puxando sardinha porque eu sou pároco aqui não, porque isso aí não é mérito meu, dos padres que passaram por aqui. É claro que foram construir esse itinerário, essa caminhada tão bonita de devoção, de piedades populares, de vida sacramental intensa e de acolhida. Mas Deus colocou no meu coração, você está esquecendo do principal. Lá está a cátedra, a cadeira do bispo, a sede da qual ele governa a diocese. Então é o lugar por excelência, onde o Espírito Santo é derramado em primeiro lugar na cabeça da igreja, naquele que é ponto de unidade, naquele que é sucessor dos apóstolos, naquele que garante a presença da Igreja Católica na Diocese de Anápolis. Hoje, Dom Valdemar, bispo diocesano, que ocupa aquela cátedra onde se tem as celebrações mais importantes, diríamos assim, da diocese, além das ordenações, etc. Então a cátedra é símbolo do poder de Deus, da manifestação do Espírito Santo. Por isso, tanta unção, tanta unção. Às vezes os padres cansados de atender confissão, vêm desabafar, falar, mas é muito pesado, é muita gente que procura, e vem gente de muitos lugares. E eu digo, é a graça da catedral, é a bênção da catedral. É poder ter esse itinerário assim constante de vida sacramental, de acolhida. E eu até fiz um slogan que colocamos sempre nos status da catedral. A Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa, no centro de Anápolis, está sempre de portas abertas, saciando o povo com o pão da palavra, da Eucaristia e com o sacramento da penitência. Você, vindo a Anápolis, ou você que é de Anápolis, vindo ao centro, entra na catedral. Jesus está exposto, ainda mais esse ano que ela é indulgenciada. Ela é uma das igrejas indulgenciadas nesse ano santo jubilar. Obrigado, Paulo Amparo, pela oportunidade de fazer, entre aspas, essa propaganda da catedral, mas obrigado a Deus por tantas graças e bênçãos derramadas aqui nessa Casa Santa. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Edmilson Luiz de Almeida. Padre, várias situações aqui que poderíamos explanar, partilhadas pelo Padre Edmilson, mas eu vou compensar na primeira situação que ele colocou para o senhor. Todos os domingos lá na Catedral, às 17h30, nós temos, a liturgia das horas, as vésperas. Ele pediu para o senhor explicar um pouquinho melhor para os amigos ouvintes essas realidades da liturgia das horas. Então, Paulo, a liturgia das horas é também conhecida como ofício divino ou simplesmente breviário. É uma oração pública, quer dizer, uma oração oficial da nossa igreja que se é organizada para santificar as diferentes horas do dia. Então, é uma oração para a santificação do tempo de modo simples, assim como a missa é essa celebração sacramental, oficial, do sacrifício de Nosso Senhor. A liturgia das horas é a continuidade da adoração que nós temos ali na missa, ao longo do dia, ao longo da semana, rezando os salmos, leituras bíblicas e hinos que são maravilhosos. E é interessante notarmos que o objetivo da liturgia das horas é cumprir esse convite, na verdade, quase um imperativo de Nosso Senhor de orar sem cessar. É interessante que, então, quando se reza a liturgia das horas, o padre, o religioso ou o leigo, por isso o convite a todos às 17h30 na Catedral do Senhor Bom Jesus aos domingos, interrompemos nossas atividades do dia a dia, em momentos específicos, e a gente vai falar deles, para recordar Deus e santificar o tempo. Então não é uma oração mesmo privada, mesmo que eu, como padre, reze sozinho a liturgia das horas, eu faço essa oração em comunhão com a Igreja Católica, ou seja, no mundo todo. Então eu rezo ali em nome da igreja, é a igreja rezando, não só eu, Padre Anevaí, ou se você já reza a liturgia das horas, você ou quem vai rezar, e eu espero que muitos dos nossos ouvintes atendam a esse chamado, a esse convite, e se você
não pode participar, você pode encontrar na internet mesmo a oração da liturgia das horas, pode colocar tutoriais para saber como é que reza, né? Ou pode perguntar ao seu pároco, algum religioso ou alguma religiosa. Por que eu falo padre, religioso ou religiosa? Porque todos nós, sejam os religiosos pela profissão dos votos de votos, né, evangélicos, né, dos conselhos evangélicos, da pobreza, da castidade e da obediência. E nós, padres ordenados, somos obrigados, numa obrigação de amor, a rezar a liturgia das horas. Aos leigos é facultado, mas é sumamente recomendado, né, que se reze. Então, neste sentido, a liturgia das horas ela está dividida em que nós chamamos de horas canônicas, que correspondem a momentos específicos do nosso dia. Nós temos horas principais e horas menores. As horas principais, Paulo e queridos ouvintes, são laudes, vésperas, que o padre Edmilson falou, então acentuo aqui as vésperas, e completas. As laudes, nas primeiras horas da manhã, no nascer do sol, ou quando nos levantamos, o foco é louvar a Deus pela ressurreição de Cristo e consagrar a Ele o dia que começa. As vésperas, já por sua vez, são rezadas no pôr do sol, ou seja, no final da tarde. É o momento em que a gente dá graças pelo dia que passou e a gente recorda, inclusive, a ceia do Senhor. E as completas, que é a oração da noite, quando nós, antes de dormir, fazemos a nossa última oração, um exame de consciência, uma entrega da nossa vida a Deus durante o sono, tanto que se reza um dos trechos, um versículo de Simeão, onde diz: nas vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Né? E eu falei de horas menores, nós falamos das maiores, laudes, vésperas e completas, e as horas menores são ofício das leituras e hora média. Então, uma hora, o ofício das leituras, que se foca mais em leituras maiores da Bíblia, né? Em textos mais longos, e também textos dos santos, né? Então são duas leituras maiores, uma da Bíblia e uma outra dos santos, normalmente dos santos padres, aqueles primeiros escritores da igreja dos 7 primeiros séculos da nossa história, da nossa fé cristã. E a hora média, que pode ser rezada ou às 9 ou ao meio-dia ou às 3 da tarde, são chamadas hora terça, né, sexta ou nona, certo? Então, assim, muito resumidamente, porque a liturgia das horas é algo do comum do dia a dia da vida dos padres, dos religiosos, e lembrando que a base da liturgia das horas é os Salmos, né, que era o livro de oração de Nosso Senhor como judeu, né, que rezava os Salmos. Portanto, a cada hora a gente recita hinos, né, como essa sequência de salmos, antífonas, leitura da Bíblia, preces, o Pai Nosso, né? Então, este ciclo, conteúdo da liturgia das horas, que é rezado em 4 ciclos, tá? Para terminar, né? Ou seja, 4 semanas, né? Na verdade, é um ciclo de 4 semanas. Se a gente reza todos os dias, no final de 4 semanas, a gente vai ter rezado os praticamente 150 salmos da Bíblia. Então, você não deixe de rezar a liturgia das horas e atender esse convite do Padre Edmilson na Catedral todos os domingos às 5h30 da tarde. É verdade. Padre, ele partilhou aqui também tantas realidades, exposição do Santíssimo, vários sacerdotes para atender confissão, novenas do Perpétuo Socorro, missas diárias, né? Na verdade, Padre, um oásis no centro de uma cidade de 420 mil habitantes. Você olha ali ao redor, agências bancárias, lotéricas, o comércio pujante, trânsito, engarrafamento coletivo, pontos de ônibus lotados, etc., andarilhos, inúmeras situações, e naquele quadradinho ali, naquele quadriláterozinho ali, Nosso Senhor Jesus Cristo exposto, Santa Missa, confissões, novenas, ou seja, a mãe, né? A cátedra, a mãe, a casa de Deus ali sempre aberta para acolher a todos, Padre. E é bonito ver isso, as portas abertas, as celebrações dos sacramentos, a missa, a confissão, né? Sendo ali realizados, novenas, orações, adoração, quer dizer, de fato, Deus habita esta cidade.
É verdade, eu acho muito bonito quando ele fala, mas não afirma. E após as missas, determinadas missas, possibilidades de confissões, porque é o que o padre quer. Acaba a missa, poder atender a confissão, mas às vezes uma ou outra situação não permite. Mas eles sempre estão abertos para as confissões. Isso é muito belo, padre. Com certeza, Paulo. As confissões na catedral atendem a um público não só de Anápolis, né? Muitas pessoas que vêm de cidades vizinhas para suas compras, consultas ou outras atividades podem aproveitar, passar pela catedral e ter a oportunidade também de se confessar. É verdade. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa, mas como o senhor bem disse no início, adentramos no advento, nessa realidade tão bonita da igreja, né? Aguardando o que vem, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse período, padre, houve-se também, conseguimos presenciar, ver várias atitudes bonitas de pessoas, de famílias, de grupos, de movimentos, até mesmo de paróquias, de gestos concretos no que diz respeito à solidariedade, sobretudo nesse período de Natal. Isso é muito bonito, sem dúvida. O Natal do Senhor nos convida à solidariedade, eu diria à caridade, a fazer o bem, né? Como nosso Senhor passou a vida fazendo o bem, ele se encarnou para o nosso grande bem, ou seja, a nossa salvação. Nós mesmos do seminário, Paulo, tivemos a graça de, na última quinta-feira, né, sermos contemplados com um gesto de tamanha caridade e solidariedade. Uma confraria São Vicente, da paróquia Nossa Senhora da Abadia, ofereceu um jantar para os seminaristas, para os padres, como um gesto concreto desse período de advento em preparação para o Natal do Senhor. Então, querido ouvinte, você a seu modo pode, com a sua família, com seu grupo, movimento pastoral e grupos de novena de Natal, exorto muito, né, aqui nesse tempo de advento, possam se organizar. Tem vários subsídios, seja na internet, seja também livretos que você pode adquirir na sua paróquia ou na Diocese de Anápolis ou através da internet, que possibilitam e ajudam você a se reunir quanto família para prepararem-se bem para a celebração do Natal. Ou pode ser a rua, pode ser o condomínio, pode ser o seu prédio, pode ser... enfim, você pode se organizar, tomar essa iniciativa para que o período do Advento e o tempo do Natal não se, digamos, restrinja apenas à troca de presentes, o que é, claro, sem dúvida, muito bom, né? A ornamentação, que não sei se você tem a impressão, eu tenho percebido que tem diminuído cada vez mais, né? Esse espírito natalino. Eu penso que é muito importante a gente também recobrar. Lógico que não pode se reduzir apenas a uma ornamentação. Mas veja se na sua casa, por exemplo, você tem um presépio, né? Ali, montar o presépio, isso é muito importante para a nossa fé católica, para as crianças, para os adolescentes, os jovens, né? Inspirar ou respirarem esse ambiente religioso, né? E de fato todos celebrarmos o nascimento de Jesus, não como, digamos, uma data superficial, mas realmente o Natal do Senhor sendo celebrado com todo amor. E até, padre, as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque certa vez, agora já de saudosa memória, nosso terceiro bispo diocesano, Dom João Wilk, certa vez falando aqui no nosso programa, ele falava, né, que a mídia pressiona tanto para as realidades de Natal, de presentes, de consumismo, disso ou daquilo, que as pessoas podem correr o grave risco, padre, de substituir nosso Senhor Jesus Cristo, que é a base do Natal, pelo Papai Noel. De fato, né, nós temos um marketing muito forte, né, do comércio em geral, até do e-commerce. Enfim, nós temos uma sociedade, estamos numa sociedade um tanto capitalista e que estimula o consumo. Lógico que a sociedade precisa dos recursos, né, para se sustentar, para ter uma boa qualidade, mas isso não pode ser a prioridade neste sentido. A prioridade no tempo do Advento e Natal é nosso Senhor Jesus Cristo, aliás, na nossa vida. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa, nesse último domingo do mês de novembro, início do nosso Advento. Qual que é o recadinho básico do senhor para todos que nos escutam neste momento? Agradeço pela audiência e quero desejar a você um ano litúrgico abençoado, um santo tempo do Advento e um mês de novembro muito feliz, juntamente com a sua família. Que Deus abençoe você.
Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Paz e bem. Você ouviu, na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.